Quer dizer, então, que Platão ele se alimentou dos pré-socráticos para estabelecer e conduzir a questão da alma, que você trata no segundo capítulo. É correto falar isso ou não? Certamente, quer dizer, o Platão, Aristóteles, eles estão assimilando uma infinitude de ideias e de conceitos que já vinham sendo pensados anteriormente, né? Então, certamente, eles se relacionam com os pré-socráticos de múltiplas formas. E mais especificamente nessa concepção de alma, sem dúvidas que as inspirações de Platão, elas são de ordem órfico-pitagóricas. Então, os pitagóricos como uma linha da filosofia itálica que tinha essa conexão mais direta com essa forma de religiosidade mistérica que era o orfismo, né? Então, certamente Platão tem neles, né, nos órfico-pitagóricos, os seus antecessores, ao menos no que tange a questões como essas, né? Então, fazendo essa ponte, o meu segundo capítulo, precisamente, ele vai discutir Sócrates e Platão, né, utilizando esse termo que você mencionou, que é a condução da alma, né? Então, basicamente, quer dizer, tendo como pressuposto essa concepção de alma que eu citei, né, uma alma que é de algum modo divina e que de algum modo é possível fazer com que ela retorne à sua condição divina originária, isso seria uma espécie de deificação. Então, o conhece a ti mesmo dessa religiosidade mistérica é um conhece a ti mesmo deificante, né? Então, eu aponto um pouco como que já no pitagorismo, essa ascensão da alma à sua condição originária, ela é uma ascensão, de alguma forma, da natureza de um conhecimento, então, quer dizer, aquele conhecimento que a filosofia almeja, de algum modo, visa esse movimento, né? E em Sócrates, você tem, de algum modo, uma continuidade de alguma dessas ideias, essa centralidade da alma, por exemplo, né, nas suas investigações. Mas você tem ali em Sócrates, principalmente, um outro tema muito importante, que é o da unidade da ciência e da virtude, né? Então, tem muitas formas que isso assume em Sócrates, tal como a gente conhece Sócrates, né, a partir dos seus, seus Dos discípulos, né? relatos do Platão, né? Sim. E um desses aspectos é o conhecido intelectualismo socrático. Mas, basicamente, o que eu acredito que o intelectualismo socrático significa, em Platão e certamente nos neoplatônicos, é que a alma fundamentalmente se caracteriza pelo amor pelo bem. Ela tem um eros fundamental pelo bem, esse desejo, essa aspiração fundamental pelo bem, e é isso que a caracteriza. Então, a alma é fundamentalmente amor pelo bem, né? E a coincidência com esse bem é virtude. Então, esse movimento da alma pela virtude ele é central no pensamento socrático. Então, basicamente, o ponto aqui é que o intelecto ele tem a sua essência eterna, contém em si todas as ideias, todo o inteligível, né, tudo aquilo que a sabedoria compreende. E ele, o seu ato autorreflexivo, pelo qual ele pensa a sua própria essência, também é eterno, ou seja, também é atemporal. Então, há uma coincidência da essência e do ato. Por outro lado, a alma tem a sua essência eterna e contém em si todo o inteligível, ou uma imagem do inteligível, não o inteligível em si, né? Mas o seu ato é temporal. Ela não pensa-se assim mesma, ela não apreende a sua própria essência inteligível de uma só vez, mas sim através do tempo, né? Através da mediação do tempo. Então, nesse sentido, é que a vida da alma é temporal, porque o seu pensar é temporal, né? Mas, além disso, a alma precisa de uma outra mediação também que o intelecto não precisa, que é de algo externo a ela própria. Então, isso é uma ideia que os platônicos derivam do diálogo Alcibíades, em que é dito que, para que utiliza-se a metáfora do olho, para que o olho possa ver-se a si mesmo, ele precisa da mediação de algo que o reflita, de um espelho, por exemplo. No caso do diálogo Alcibíades, o exemplo dado é a pupila de outro olho. Então, o olho é capaz de ver-se a si mesmo refletido na pupila de outro olho. É assim que ele pode ver-se a si mesmo. Então, da mesma forma, diz o Alcebiades I, né,
essência divina da alma, que é intelectiva, ela precisa olhar para uma outra essência divina intelectiva de outra alma para que ela possa conhecer-se a si mesma, ver-se a si mesma, assim alcançar o conhecimento dessa imagem do inteligível que ela possui, né? Então, essa ideia é expandida no neoplatonismo de Proclo a partir das ideias que eu expliquei mais cedo, que já estão em Plotino, etc. E também, em certa medida, em Platão. Em que, de certo modo, os outros seres, o mundo, as experiências do mundo, são todas ocasiões através das quais a alma pode projetar em ação aquilo que ela contém ocultamente em sua essência, ou seja, aquilo que ela contém em sua essência sem que seja aprendido, e através dessa projeção de si, ela pode ver-se a si mesma. Então, basicamente, a ideia por exemplo, que o nosso conhecimento e a nossa ação, eles são autônomos. Eles partem de nós mesmos. Então, por exemplo, você pode pensar através da metáfora da escrita, que o próprio Proclo utiliza, né? Quando a gente está lendo um texto, na verdade, quando a gente está lendo, a leitura ela não é passiva, ela não é simplesmente estar ali um texto e eu estou recebendo o texto, né? Na verdade, eu leio o texto na medida em que eu consigo projetar no texto o meu conhecimento, por exemplo, do alfabeto. Se eu não conheço o alfabeto, o texto não é nada para mim, né? Eu não tenho nenhuma percepção do texto. Na medida em que eu tenho um conhecimento do alfabeto, quando eu estou lendo, eu estou projetando esse conhecimento que eu possuo, e na medida em que eu projeto, é que eu reflexivamente compreendo o texto. Então, toda a nossa experiência de mundo seria dessa natureza, né? Eu projeto o conhecimento a priori que eu possuo na minha alma dos inteligíveis e que na minha própria alma não estou percebendo, quer dizer, esse conhecimento está presente em mim como uma mera fragrância, diz o Proclo, né, uma metáfora. Então, apenas eu possuo essa memória, como diria Platão, sem possuí-la de fato, né? E daí, quer dizer, na medida em que as ocasiões do mundo se apresentam, eu projeto em ação esse conhecimento que eu possuo.